Muito psico quer captar. É a primeira coisa. Eu quero captar, eu preciso captar pacientes. Aí a gente foca em captar pacientes, mas a gente esquece que existe uma série de outras ações que precisam ser implementadas antes do processo de captação. Ainda na terça-feira, conversando lá com as minhas mentoradas na nossa aula ao vivo, eu falei bem isso, né? Porque o que vem muito é essa coisa do tempo, né? Não tenho tempo, não consigo me ajustar e tal. E aí eu trouxe uma fala que, sim, pode soar dura, mas muitas das falas duras que eu trago, elas vêm porque a gente precisa ouvir isso de alguém. E se para você prosperar eu preciso te falar isso, eu vou falar, porque eu quero que você prospere na psicologia, eu quero que você viva daquilo que faz o teu olho brilhar. E aí, trabalhando com as meninas, tá, essa questão do tempo, eu disse, gente, olha para mim, é sério. Se você quer trabalhar captação de paciente e você não tem tempo para estudar o conteúdo necessário, para implementar as ações necessárias, que tempo você vai ter para atender os pacientes que você vai captar? Não faz sentido, a conta não fecha, tá incongruente, então precisa sim fazer todo esse alinhamento. Então lembra aqui, antes de você começar a se preocupar aí com captar, se preocupe em perceber que profissional você é, que profissional você está se tornando, você é o profissional da ação ou da reclamação? Quais são os alinhamentos que precisam surgir para você, para a tua vida, para as tuas ações, para que você possa sim prosperar. Mas primeiro a gente organiza e corrige isso, depois a gente prospera. O caminho inverso não vai funcionar, porque você, não estando bem trabalhado, não passa coisas valorosas para as pessoas, não consegue produzir de forma eficiente. E aí ferrou. E aí você corre um sério risco de ser aquele candidato que vai desistir, porque você vai contar para você que não dá para viver da psicologia. E se você conta para você que não dá para viver da psicologia, o que teu cérebro vai fazer? Vai te apoiar, vai dizer, não dá mesmo, é verdade, coitadinho de você, é muito difícil, o mundo lá fora não tá fácil. E aí, ferrou, porque você vai ter que viver de alguma outra coisa que talvez não faça tanto sentido para você, e nessa outra coisa você vai ter que fazer o que mandam você fazer. Simples assim. Então começa a entender esse alinhamento. Alta performance, viver da psicologia, processo de captação, começa em passos anteriores a esses que a gente está imaginando. Não é ter um passo a passo, implementar o passo a passo e tô super captando pacientes aqui, tô com a minha agenda mega lotada. Você precisa saber como que você vai trilhar esse caminho. Qual é a força que tu tem? Como é que tá o teu brilho no olho, o teu conhecimento, tua proatividade? Como é que você mantém esses pacientes depois que você captou? Todo esse alinhamento precisa surgir. Enquanto ele não surge, a gente vai ficar, sim, sambando na desculpa. Então, lembra que se você quer captar pacientes, quer ver da psicologia, quer ter agenda lotada, trabalhe o processo anterior. Captar pacientes é a ponta do iceberg. Você precisa estar com toda a parte de baixo bem trabalhada, alinhada, estruturada, e isso não começa na sua agenda, não começa no passo a passo, começa exatamente aqui, no mindset que você trabalha, no alinhamento que você traz e na alta performance que você desenvolve. Então, bora pra gente alinhar isso. Eu preciso que você comece se perguntando, hoje, fazendo uma análise fria aí, de como você tá no teu momento psico. Você tá aquele psico, brilho no olho, alinhado, animado, mega motivado, inspirando geral a galera, ou você tá aquele psico xoxo a pessoa tá xoxa, a energia tá xoxa, o conteúdo tá xoxo, a sessão tá xoxa. Você precisa dar uma olhada para isso. Você tá aquele profissional que você tem vontade de ir? Se você hoje fosse contratar um profissional para te atender, um profissional da psicologia, você gostaria de se contratar para isso? Você já chegou naquela fase de querer ser atendido por você? É magnífico quando a gente chega nessa fase. Eu tenho uma das minhas mentoradas lá da turma 3, da turma 3. E foi tão lindo o dia que ela disse assim, Fran, agora eu já tô sentindo vontade de ser atendida por mim. Olha que sensacional. Porque o que isso nos diz? Isso nos diz que a gente está sim trabalhando por um processo de evolução. E esse processo de evolução, de novo reforço, não começa na tua captação. Começa nos passos anteriores. Começa em desenvolver todo esse mindset alinhado em relação ao profissional ou à profissional que você deseja se tornar. E só desejar não resolve o teu problema. Você precisa desejar e caminhar de forma congruente para isso. Então, lembra que para você viver bem da psicologia, alguns passos da alta performance vão ter que ser desenvolvidos por você. Mesmo porque, gente, quando a gente é psico, especialmente quando a gente está trabalhando mídias sociais e tudo mais, as pessoas acabam sim se inspirando na gente ou levando dos nossos conteúdos muitas coisas que elas aplicam na vida. E se a gente não tá alinhado e tudo isso tá xoxo, a gente não vai despertar no outro um interesse em vir sim para conhecer o nosso trabalho, para agendar uma sessão, nem nada disso.
porque fica morno. Observe aí alguns perfis. Eu faço muito isso porque muitos psicos vêm, e enfim, tenho todos os psicos das mentorias e tudo mais, e é gritante quando o profissional te passa coisas boas, valorosas, né? Você não quer chegar num perfil, por exemplo, e ter tudo xoxo lá. Conteúdo é conteúdo médiozinho, a pessoa fala mais ou menos, desanima. Nós sabemos disso, nós precisamos falar com os sistemas representacionais das pessoas. E às vezes tá a gente lá falando baixinho, amuadinho, bem xoxinho. E a gente quer que a pessoa conecte. E a gente quer que a pessoa agende. As pessoas não vão agendar porque a gente quer. Elas vão agendar se elas sentirem que isso vai ser valoroso para elas. Caso contrário, ninguém vai agendar. Esquece, não fica nessa ilusão. Então, depois de entender se você é o Marcos da parada ou o Fábio da parada, se você é o que faz o que precisa só e o que é pedido, ou se você faz o que é além, se pergunte lá. Tô num, tô no outro, tô xoxo, não tô xoxo. Lembra que viver da psicologia e trabalhar alta performance passa por uma reestruturação de vida. Da onde é que eu tiro isso? Eu tiro isso das vivências das minhas próprias mentoradas. Porque quando elas entram para o Viver de Psico, os relatos são diversos, mas eles vêm sempre pautados em reestruturação, né? Uma das nossas mentoradas, inclusive, colocou lá pra gente na comunidade, né? As filhas, não sei se eu posso citar o nome dela, mas ela tá aqui, se puder, ela me conta. Mas ela colocou lá pra gente lindo, assim, ela colocou o momento que ela tava brincando com as filhas e tal. Ela disse, gente, o que é isso? Eu reestruturei a minha vida. Eu tô tendo tempo para ficar com as minhas filhas. Olha que sensacional isso. Olha o tanto de brilho no olho que vem a partir disso. Tudo isso é reestrutura. E é a partir disso que a gente vive da psicologia.